Olá, bem-vindos ao CONARAD 2020, o maior congresso online referente à área da radiologia. Meu nome é Rodrigo Lima, sou professor há mais de 10 anos, trabalho com ressonância magnética também há mais de 10 anos. Hoje desenvolvo uma pesquisa no equipamento de ressonância magnética lá na Faculdade de Medicina de São Paulo, na USP, tá bom? E eu sou idealizador de uma página no Instagram chamada Universo da Radiologia, onde a gente compartilha bastante conhecimento sobre esse universo que é tão fascinante. A minha palestra, a minha aula aqui no CONARAD hoje é referente à evolução dos equipamentos de ressonância magnética. Então a gente vai falar um pouquinho dessas evoluções. Quando a gente fala de equipamentos de ressonância magnética, a maioria das pessoas correlaciona com esses dois tipos de equipamento que você está visualizando. À sua esquerda, a gente tem um equipamento de ressonância magnética de alto campo, ele também é conhecido como um equipamento de campo fechado, e à direita é um equipamento de baixo campo, que também é conhecido como um equipamento de campo aberto. Esse equipamento de baixo campo, ou campo aberto, a gente tem uma potência referente a Tesla em torno de 0,2 Tesla a meio Tesla de potência, e é um equipamento que vai ficar um tanto quanto restrito a exames de rotina. Já o equipamento à esquerda, um equipamento de alto campo, a gente consegue realizar qualquer tipo de exame requerido dentro da ressonância magnética. Hoje, no Brasil, os equipamentos de ressonância magnética, a maioria desses equipamentos comercializados são equipamentos de alto campo, que a gente chama também de equipamentos de supercondutores. E aí a gente parte de uma potência de 1,5 Tesla a 3 Tesla, são os equipamentos comercializados, é o que a Anvisa libera para aplicação clínica, tá bom? Dos dois tipos de equipamento, o de 1,5 Tesla, ele é o mais comercializado, porque o de 3 Tesla a gente tem alguns problemas relacionados a aquecimento corpóreo durante a realização do exame, então acaba estendendo um pouquinho o tempo de aquisição dessas imagens. Atualmente, os equipamentos de ressonância magnética no Brasil, a maioria desses equipamentos comercializados são os equipamentos de 1,5 a 3 Tesla. O de 7 Tesla que existe, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dentro dessa aula. A gente utiliza só para pesquisas. Então o equipamento mais comercializado de ressonância magnética é o equipamento que tem a configuração do magneto de 1,5 Tesla. O que a gente tem dentro dessa evolução de equipamentos de ressonância magnética? O surgimento dos equipamentos híbridos. O que seria um equipamento híbrido? Quando eu tenho duas modalidades de diagnóstico no mesmo equipamento. Então, o primeiro equipamento híbrido de ressonância magnética que eu tenho conhecimento é o HIFU. É um equipamento de ressonância magnética que trabalha com ultrassom de alta energia. Então as imagens de ressonância magnética vai ajudar na localização de um volume patológico, de um tecido tumoral, e esse ultrassom de alta intensidade consegue matar essas células tumorais. Ele tem uma alta precisão, porque ele é guiado pelas imagens de ressonância magnética. Aqui em São Paulo só existe um equipamento desse, chamado HIFU, e ele está instalado lá no INCESP, o Instituto do Câncer de São Paulo, e ele faz parte do contexto do que a gente chama de radiologia intervencionista. Eu vou mostrar para você algumas imagens do HIFU. Então aqui a gente tem um paciente posicionado em decúbito ventral, bobina de abdômen localizada na parte posterior do paciente. Desta forma, a região ventral do paciente fica localizada nesse ultrassom de alta energia. É gerado, primeiramente, as imagens de ressonância, localiza essa alteração tecidual e aí a gente consegue localizar com uma extrema precisão esse volume e bombardear ele com essas ondas de ultrassom de alta intensidade, matando essas células tumorais, destruindo essas células tumorais. Então o paciente fica posicionado dentro do equipamento de ressonância. Então do lado esquerdo a gente tem uma ilustração mostrando o paciente posicionado dentro do magneto. Localizou uma alteração na região hepática e o ultrassom fica posicionado na região ventral, na barriga do paciente. É direcionado essas ondas de alta intensidade para matar essas células tumorais. Então aqui a gente consegue visualizar um scout, né? O passo 1, localizar a imagem. Essa parte verdinha que você está visualizando é justamente a onda de ultrassom que vai estar saindo, interagindo com a região anterior do corpo do paciente, destruindo essas células tumorais. Então a gente consegue ter um planejamento extremamente preciso
e uma resposta eficaz, porque é localizado. Então a gente consegue destruir essas células tumorais com mais eficiência e ganho de tempo. Isso, consequentemente, melhora muito a resposta ao tratamento desse paciente. Essas imagens eu gostaria de agradecer o ICESP, foram cedidas pelo ICESP, pela Cris, né? Ela trabalha lá há mais de 10 anos e ela gentilmente cedeu essas aulas de um protocolo que eles realizam diariamente dentro do ICESP para eu estar apresentando aqui para você no CONARAD. O próximo equipamento híbrido de ressonância magnética que eu gostaria de mostrar para você é a PET-RM. Surgiu lá em 2009, a gente já está em 2019 e no Brasil a gente só tem 2 equipamentos desse. Um está localizado lá no HC, então no Hospital das Clínicas tem um equipamento desse, e o outro equipamento está lá no Albert Einstein. Então a gente tem 2 equipamentos de PET-RM no Brasil. Ele une a medicina nuclear junto com a ressonância magnética. Então eu consigo ter informação metabólica e uma informação anatômica de alta resolução em um único exame. Então nessa imagem, o que você está visualizando? À sua esquerda, a gente tem um exame de medicina nuclear, onde tem uma alta captação na parte cerebral, no coração, e está um pouquinho já captando também na bexiga. Então é um exame de PET, feito pela medicina nuclear. A imagem do meio é a imagem de ressonância magnética. Então quando eu faço um exame nesses tipos de equipamentos híbridos, através de um software, o equipamento faz a fusão das 2 imagens. Então ele sobrepõe a imagem da ressonância magnética com a imagem da medicina nuclear, e à direita a gente tem as imagens de PET-RM, mostrando anatomia e fisiologia em uma única imagem. Isso é o que tem de mais moderno hoje em pesquisas oncológicas. Então, um paciente diagnosticado com metástase aumenta muito a precisão diagnóstica quando esse paciente é submetido a um exame de PET-RM. A desvantagem é que, infelizmente, no Brasil temos apenas 2 equipamentos de PET-RM e não é qualquer paciente que vai ter acesso a esse tipo de diagnóstico. Não existe nenhum equipamento desse no Brasil ainda. Então isso aqui é um equipamento híbrido que une a radioterapia com a ressonância magnética. Então é uma evolução muito grande. Isso é uma parceria de uma empresa chamada Electra. Ela é referência em equipamentos de radioterapia, em parceria com a Philips, que uniu um equipamento de ressonância magnética de 1,5 Tesla junto com a radioterapia. Então a Electra e a Philips se uniram e desenvolveram esse equipamento híbrido de radioterapia e ressonância magnética. Repetindo, não tem nenhum equipamento desse ainda em funcionamento no Brasil. Aqui posicionando o paciente, então através das imagens de ressonância magnética, assim como eu havia te explicado do sistema RAIFO, localiza a alteração tumoral pela ressonância magnética, e como o paciente já está posicionado dentro do magneto, ele já vai receber o tratamento através da radioterapia com uma maior precisão. Então a gente consegue ter uma precisão muito grande para volumes tumorais pequenos. O paciente fica posicionado dentro do equipamento. Dentro do próprio magneto, a gente tem esse espaço, que tem um acelerador linear, que vai produzir uma radiação na ordem de 1 megavoltagem, vai bombardear essas células tumorais, provocando a necrose. Então a gente tem uma precisão maior nos tratamentos de radioterapia guiado pela imagem de ressonância magnética. Outra empresa está produzindo esses equipamentos de radioterapia com ressonância magnética, esses equipamentos híbridos fora do Brasil, uma empresa chamada de V-Ray. Então eles produzem esses tipos de equipamento também, essas 2 empresas. A Electra com a Philips, parceria das 2, desenvolver esses equipamentos híbridos de radioterapia e ressonância. E essa empresa também chamada de V-Ray, MRI Dream. Eles conseguem produzir também esses equipamentos de ressonância magnética com radioterapia. Essa é uma evolução dos equipamentos de ressonância magnética na forma híbrida. E aí o que a gente tem de alto campo fora do Brasil em funcionamento? Temos equipamentos de 11,7 Tesla. Esses tipos de equipamentos são utilizados só para pesquisas.
Então aqui tem alguns papers de artigos científicos já publicados utilizando as imagens desse equipamento de 11.7 Tesla. A maioria dos papers vai estar relacionados com estudos neurológicos, então mensurando a correlação do alto campo e homogeneidade para estudos de cérebro através desse equipamento de 11.7 Tesla. Então é um equipamento que está lá na França, de um projeto chamado ICEUTO. Esse projeto, foi iniciado na virada do século XXI, com um objetivo ambicioso de desenvolver um ímã gigante. Ele tem um bore, uma abertura de magneto aproximadamente de 90 centímetros de diâmetro, que pode gerar esse campo magnético de 11,7 Tesla. O projeto foi liderado em conjunto com os pesquisadores de neurociências e físicos especializados da CIA em ímãs com o intuito de pesquisa sobre lei dos fundamentos do universo. Essa ressonância magnética está instalada lá na França e os pesquisadores e seus parceiros acadêmicos e industriais decidiram projetar e fabricar esse ímã no núcleo de ressonância magnética e ele foi entregue em Paris em 2017. Está em funcionamento até hoje, com o intuito só de pesquisas. Boa parte das pesquisas realizadas com esse tipo de equipamento é voltado para a parte neurológica. Aí vou diminuindo um pouquinho a potência do campo magnético para vocês terem noção. Aqui só mostrando uma imagem ainda desse equipamento de 11.7 Tesla. Então aqui a gente tem uma ilustração da configuração dele. É um magneto que parece uma turbina de avião. Para você que está participando do Conarad, tem um link embaixo para você entrar no site, se aprofundar. Tem um vídeo no YouTube muito legal também mostrando esse equipamento. É um magneto gigante mesmo, desse tamanho. E aí, através de algumas pesquisas em cérebros de ratos e cachorro, a gente conseguiu gerar essas imagens. Então percebam a imagem no 3 Tesla, no 7 Tesla e no 11,7 Tesla. A gente percebe uma resolução tecidual muito grande quando a gente aumenta esses campos magnéticos. Então a gente consegue estudar toda a parte do tecido neurológico com muito mais precisão. Isso, consequentemente, consegue estabelecer novos protocolos de forma de rastrear precocemente doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, o mal de Parkinson e a esclerose. A gente tem um equipamento com uma potência um pouquinho menor, 9.4 Tesla, também utilizado para pesquisas neurológicas. Então aqui tem alguns papers falando que eles são utilizados nesse tipo de estudos. Então já tem alguns artigos científicos sendo publicados com essa potência de campo magnético, de 9.4 Tesla. E aí a gente tem um equipamento de 7 Tesla. Esse equipamento de 7 Tesla, fora do Brasil, ele já tem autorização pela FDA para aplicação clínica. No Brasil, a Anvisa, junto com a FDA, só libera um equipamento de potência máxima até 3 Tesla. Então, se eu tenho um equipamento com uma potência maior do que 3 Tesla, no Brasil ele não pode ser utilizado com finalidade clínica, só com cunho de pesquisa. Então, o equipamento de 7 Tesla fora do Brasil foi comercializado pela Siemens. A GE também já produz esse tipo de equipamento. A Siemens comercializa isso mundialmente como magneto terra. Primeiro equipamento de 7 Tesla para uso clínico, como está descrito aí na publicidade que a Siemens faz mundialmente. Essa clínica ela tem um histórico interessante. A clínica Mayo ela tem uma tradição muito grande na parte do diagnóstico por imagem e foi a primeira clínica onde Godfrey Husfeld instalou um primeiro tomógrafo lá nos Estados Unidos. E ela também foi pioneira na aquisição e utilização desse equipamento de 7 Tesla. Então a doutora Kimberly é a chefe lá do departamento de radiologia. Ela é uma médica radiologista. E ela explica as vantagens de se trabalhar com um equipamento de 7 Tesla no estudo neurológico. Então a gente consegue antecipar a questão de um diagnóstico relacionado ao Parkinson ou Alzheimer, porque a gente tem uma diferenciação tecidual muito grande. A ressonância magnética é a modalidade de diagnóstico por imagem que mais se aproxima da anatomia real do paciente, contribuindo, de certa forma, com um diagnóstico mais preciso, e é isso que a doutora Kimberly relata nessa reportagem. Aqui o equipamento está instalado lá na Clínica Mayo, o setor de radiologia coordenado pela doutora Kimberly,
E lá eles não fazem só imagens de crânio, lá já é possível fazer imagens de outras partes do corpo também utilizando esse equipamento de 7 Tesla. O Brasil também não fica muito atrás, então em 2015 chegou no Brasil um equipamento desse de 7 Tesla. O equipamento de 7 Tesla no Brasil é o único na América Latina. Ele está instalado dentro da Faculdade de Medicina e ele faz parte de um projeto chamado PISA, que significa Plataforma de Imagem na Sala de Autópsia. Então você deve imaginar para que esse equipamento é utilizado. Então o PISA, Plataforma de Imagem na Sala de Autópsia, usa primeiramente esse equipamento para fazer estudos em cadáveres. A morte tentando explicar a vida. Hoje, dentro da Faculdade de Medicina, já é realizado alguns estudos, algumas pesquisas também em pessoas vivas nesse equipamento de 7 Tesla, principalmente relacionado a estudos funcionais. A finalidade do PISA era desenvolver um projeto semelhante a esse que acontece fora do Brasil, a chamada virtópsia. Atestar a causa da morte por meio das imagens médicas. Isso fora do Brasil já é realizado em cima das imagens de tomografia computadorizada e em cima das imagens de ressonância magnética. Olha as imagens que esse equipamento pode produzir através de uma reconstrução tridimensional. Então, devido à escassez de mecanismos auxiliares para pesquisas, principalmente testes na área de medicina, a escassez de cadáveres, os franceses decidiram desenvolver uma espécie de cadáver virtual. Então a gente pega um corpo, faz todo um escaneamento de corpo inteiro, cortando com imagens bem fininhas, e aí a gente consegue obter uma imagem dessa forma, de alta resolução, e tem uma aplicação extremamente precisa para o estudo da anatomia, consequentemente correlacionando qualquer tipo de alteração com um achado patológico. Então os alunos na França já conseguem estudar anatomia com uma alta definição de forma virtual. Esse equipamento que está no Brasil, na Faculdade de Medicina, ele tem um campo magnético de 7 Tesla, um comprimento do ímã de 2,70 m, todo o equipamento ele tem 3,17 m de comprimento, pesa quase 39 toneladas, 38,6 toneladas. Isso lá em 2014, 2015, o custo de aquisição desse equipamento girou em torno de 7,6 milhões de dólares. Hoje é meio que inviável fazer a aquisição de um equipamento com um dólar na casa de quase R$5, tá? É o único na América Latina, como está descrito aí na aula, e eu acho que vai continuar sendo único por algum tempo por causa do custo de aquisição. Então, se diminuir esse custo de aquisição, provavelmente em um futuro bem próximo, algum grande hospital possa fazer a aquisição de um magneto de 7 Tesla e aí sim utilizar esse equipamento como pesquisa, não só como pesquisa, utilizar esse equipamento também na aplicação clínica. Esse é o equipamento que está instalado, é um equipamento da Siemens, magneto de 7 Tesla. Todo o link, né, da onde eu peguei essas informações, tá aí para você pesquisar, tá? A USP em parceria com a FAPESP que fizeram a aquisição desse equipamento. E aí tem uma reportagem muito interessante da revista FAPESP sobre o 7 Tesla. Essas são as imagens. Então aqui a gente visualiza um corte coronal da região do crânio. Da esquerda para a direita, a gente tem dentro de um FOV, que é esse quadradinho, a região de hipocampo. Então a gente consegue visualizar que vai melhorando muito a resolução da imagem conforme eu vou aumentando a potência do campo magnético. Então eu tenho o hipocampo sendo visualizado em um equipamento de 1,5 Tesla. No meio, o hipocampo sendo visualizado em um equipamento de 3 Tesla. E à direita, o hipocampo sendo visualizado em um equipamento de 7 Tesla. Aumenta muito a resolução e a qualidade da imagem. E essa região de hipocampo é uma das principais regiões anatômicas a serem afetadas quando um paciente desenvolve o Alzheimer. Então, por isso que ele está sendo evidenciado nesse slide e demonstrando a qualidade da imagem no equipamento de 7 Tesla. Aqui, um corte axial, demonstrando as regiões anatômicas de núcleos da base. Então, a imagem à esquerda é uma imagem um tanto quanto ruidosa, meio granulada, formada, adquirida, né, em um equipamento de 3 Tesla. Já no equipamento de 7 Tesla, como eu estou praticamente dobrando a potência,
eu estou dobrando a resolução da imagem. Então eu consigo visualizar todo o córtex cerebral, substância branca, substância cinzenta, núcleos da base com muito mais precisão. E para revolucionar, se você me perguntasse há um ano atrás se existiria a possibilidade de ter uma ressonância magnética portátil, com certeza eu falaria que não. Mas como tudo evolui muito rápido, hoje já existe uma ressonância magnética portátil sendo utilizada fora do Brasil e no futuro bem próximo isso vai chegar no Brasil também. Então é um equipamento de baixo campo, destinado a atender pacientes críticos, que estão internados, estão dentro de uma UTI, para não ter todo o deslocamento desse paciente até o setor de ressonância magnética, a ressonância magnética é levada até esse paciente. Então aqui a gente consegue visualizar imagens, paciente no leito, o profissional leva esse equipamento de ressonância magnética, posiciona ele na extremidade da mesa, coloca o crânio do paciente dentro do magneto e aí a gente já consegue ter imagens de ressonância magnética com o paciente, por exemplo, lá na UTI. Lembrando que o uso desse equipamento é um tanto quanto restrito. A gente utiliza esse equipamento basicamente só lá dentro da UTI. Não consigo formar imagens com uma alta resolução por se tratar também de um equipamento de baixo campo, mas isso já é uma realidade fora do Brasil. Eu acredito que num futuro bem próximo a gente já vai ter alguns equipamentos desses também sendo utilizados aqui no Brasil. Essa foi uma parte da evolução dos equipamentos de ressonância magnética que eu queria demonstrar para você aqui dentro do CONARAD 2020. Queria agradecer de coração, não poderia ser diferente, meu agradecimento. Está aí uma imagem do coração pulsando para você, adquirida através da ressonância magnética. Tem os meus contatos, Prof. Rodrigo Lima, e a página que eu compartilho um pouquinho de conhecimento relacionado à radiologia, chamada Universo da Radiologia. Gostaria de agradecer imensamente toda a comissão organizadora do CONARAD 2020. Sinto honrado pelo convite. Espero ter agregado um pouquinho de conhecimento para você com todo esse conteúdo, falando um pouquinho da evolução dos equipamentos de ressonância magnética. E o meu muito obrigado.